Pois eu voltei na Fazenda do Sobrado, que eu já te mostrei em um vídeo alguns anos atrás, aqui em São Lourenço, para entrar dentro da casa e te convidar para ir junto comigo aqui em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu acabei de fazer uma visita guiada, que tu paga R$30 e é acompanhado pela dona Ivani Vink, que é a atual proprietária desse casarão do século XVIII, que tem uma história importante e relevante aqui para o Rio Grande do Sul. E ela mostra vários aposentos e ela conta que a família dela, o sobrenome Serpa, do marido dela, eles adquiriram essa propriedade há 53 anos atrás, de um outro proprietário, e depois que teria adquirido de outros aí. Mas enfim, o que ela comentou é que quando eles compraram a casa, era uma casa antiga, uma propriedade, tinham interesse nas terras, nem estavam nos primeiros anos, nem aproveitaram ou usaram a casa como residência. E inclusive parece que o proprietário anterior também, a casa estava não sendo usada. E aí depois eles começam a usar, e aí algumas pessoas conhecidas acabam vieram até aqui, e teve uma pessoa em especial que trouxe uma senhora de idade, que sabia de uma história que o pai dela tinha nascido nessa casa e tinha convivido com Bento Gonçalves, que eles circulavam, aí ela se interessou, eles foram pesquisar, foram a Rio Grande, e viram então que essa casa tem uma história importantíssima, porque ela foi sede de uma grande sesmaria doada pelo rei Dom João VI, que eu até te comento na Rede Portugal, te comento nesse outro conteúdo mais antigo. Depois eu vou deixar ele aqui, vou deixar na descrição, o link na descrição desse vídeo, vamos ver se depois a gente coloca aqui no final. E ele, Dom João VI, então doa essa sesmaria. Tem gente que diz, por que eles não levaram isso? Era um costume da época. Eles diziam, quando vendiam uma propriedade, vendemos de porteira fechada. Estava lá dentro, ficou assim, não estava bem. Eles colaram, arrumaram tudo direitinho, né? Eu acho lindo esse banco. Estava na casa também, as prateleirinhas, 12 cadeiras na mesa, né? Hoje não fazem assim uma mesa... Essa já tinha mesmo? Sim, já? Sim. Nossa. Sim, Eu acho linda a mesa, E enquanto eu estou gravando esse vídeo, está chegando mais gente para fazer essa bela visita. A dona Ivani está recebendo o pessoal e a propriedade segue as suas atividades e tal. Passando um tratorzinho no fundo, fazendo um pequeno barulho. Daqui a pouco a gente já está fazendo a volta, vai um pouco mais adiante. Mas como eu estava dizendo, essas terras então foram doadas pelo rei de Portugal, Dom João VI, no que se chamou a Sesmaria do Cristal, uma grande extensão de terras doada a Joaquim Gonçalves da Silva, pelas seus bons serviços prestados nas lutas contra os espanhóis, nesse vai e vem de fronteiras aí durante algumas décadas. Então ele doa essa propriedade de terra e depois ele deixa de herança para os seus filhos, entre eles Bento Gonçalves da Silva, que vem a ser um grande líder da Revolução Farroupilha, que pega terras ao norte do rio Camaquã, que é um afluente da Lagoa dos Patos, e ao sul do rio Camaquã, que é onde a gente está. Quem recebe as terras é Ana Joaquina Gonçalves da Silva, popularmente conhecida também como Dona Ana. E inclusive tem uma minissérie, A Casa das Sete Mulheres, fez muito sucesso, baseado na obra de Letícia Wierchowski, sobre 7 mulheres que ficaram no casarão durante a Revolução Farroupilha. E a dona Ivani esclareceu que os historiadores chegaram à conclusão que elas ficavam nessa casa, porque na verdade existiam 3 irmãs. As terras ao norte ali do Camaquã pertenciam
a uma irmã de Bento, não exatamente Bento, mas uma irmã de Bento, enfim, depois a gente tem que esclarecer e detalhar um pouco mais essa história. Essa aqui com a dona Ana ainda teria uma outra irmã que teria recebido uma fazenda, onde hoje é Pelotas. E a dona Ana então recebe essas terras, e o seu marido, José da Costa Santos, que era um português, ele ergue então no final do século XVIII, a dona Ivani, comentou que essa casa então tem 230 anos, então seria de 1794, e se ergue essa casa, estabelece então a Estância de São Lourenço, que o seu proprietário, José da Costa Santos, teria sobrevivido ao naufrágio, rezando e agarrado numa imagem de São Lourenço. Ele era devoto de São Lourenço, e dá o nome à estância então de Estância São Lourenço, que vem depois dar nome ao arroio, que depois se passou a chamar de Rio São Lourenço, que passa bem aqui perto, e do outro lado do rio tem a zona urbana da cidade de São Lourenço, hoje chamada São Lourenço do Sul, nas margens da Lagoa dos Patos. Mas a dona Ivani conta um pouco então da história, que a família veio depois, e já dá uma primeira pincelada num primeiro ambiente, mostrando os móveis antigos, os retratos da família que depois viveu aqui, os descendentes de Dona Ana. Enfim, uma viagem e um passeio, uma viagem no tempo e um passeio belíssimo. E além de mostrar aí essa parte inicial, a gente viu detalhes aí dos móveis antigos, alguns móveis são mais modernos, tem televisões, enfim, a casa está sendo usada pela família. Dona Ivani mora aqui, é uma residência com seus confortos modernos e com alguns móveis mantidos, e já acredita, historiadores já identificaram que é desde a época que foi construído esse casarão. E ela também mostra o segundo andar da casa, que foi erguida com mão de obra de escravizados. E o interessante é que ela conta que ela, num primeiro momento, não acreditou que a casa tinha sido construída só por escravizados ou só por escravos. Mas depois ela foi pesquisando e vendo e confirmou essa história. Talvez, ela comentou que o avô dela veio da Alemanha, provavelmente na condição de imigrante. E aí uma interpretação livre minha, com todo respeito às histórias de cada um. Os imigrantes vieram, todos trabalharam na terra, tinham esse hábito, se eram proprietários ou não, enfim. Mas os proprietários de terra antiga, lusos brasileiros, tinham uma grande extensão de escravos, quem tinha posses, e não trabalhavam. Quem fazia o trabalho pesado era só os escravos ou escravizados, principalmente vindos da África, e eles que faziam todo o serviço da casa, serviam, e o proprietário só administrava e dava ordens. Enfim, esse era o hábito dessas pessoas nesse tempo, nessa condição aí de lusos brasileiros, que eu te contei que herdeiros das grandes sesmarias doadas pelo rei de Portugal na época. O Brasil nem era independente, e se enfrentavam aí na conquista desse território, onde circulavam indígenas, é claro, na conquista desse território, dessa disputa entre portugueses e espanhóis, que foi tão importante nessa região aqui. E depois vieram os imigrantes, como vieram imigrantes germânicos, pomeranos, enfim. Eu nem perguntei muito toda a origem e história da família da Ivani, mas enfim, tem aqui na cidade. Eu já te comentei em outros conteúdos, a gente tem que cada vez explorar mais esse assunto, que é bem interessante. Tem uma região aqui que tem uma colônia pomerana, uma região que estendia da Alemanha, é uma região da parte da Prússia, que é uma região que estendia da Alemanha, onde hoje é a Alemanha, até a Rússia, passando pela Polônia. Enfim, uma hora a gente retorna melhor esse assunto também, dessa imigração que veio para São Lourenço. Tem uns atrativos turísticos também. E assim como eu te falei, tem essa casa aqui que recebe
para visitação, pagando o ingresso de R$30. Claro que eu não vou esquecer de convidar para curtir, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, te inscrever no nosso canal do YouTube, e na descrição dos vídeos eu sempre coloco links onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, excursões variadas, pacotes de viagem, ingressos para atrações turísticas variadas também. Tu pode ali também reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco, que a gente pode até montar um roteiro especial para ti. E a visita seguiu, tem o segundo andar da casa, onde tem mais aposentos. E a gente subiu na escada, que tem um corrimão feito numa peça única de madeira, bem interessante. E ali no segundo andar, no fim da escada, se vê então uma fenda onde ficava permanentemente um vigia, vigiando a Lagoa dos Patos, e se enxergava dali. Hoje não se enxerga porque as árvores cresceram, naquele tempo tinha mais campo, se usava todo o campo para criação de animais, para plantações, enfim. E ali ficava esse vigia permanentemente com uma arma, e só tinha uma fenda então para poder, se visse algum barco estranho navegando pela Lagoa dos Patos, poderia ser algum inimigo que estivesse se aproximando, ele podia até mesmo atirar, né? E inclusive no vídeo antigo eu comento que Dona Ana tinha uma luz, como era a única construção aqui da região, ela tinha uma luz que servia por vezes como farol. Eu até esqueci de perguntar, não confirmei essa história com a Dona Ivani, enfim, é uma coisa que eu comentei no outro vídeo, através das minhas pesquisas, o pessoal comenta também. E a gente segue percorrendo os ambientes da casa, vendo alguns móveis antigos, como eu te disse, mesclado com móveis mais novos, alguns de 50 anos. Você já tem uma história, a história da família Serpa, que vai contando mais esse capítulo desse lugar. E tem algumas fotos de provavelmente filhos, netos, enfim. Eu acabei mostrando mais particular, eu me detive em vários móveis antigos, essa questão mais histórica. E a Dona Ivani mostrou também uma parede com tijolos ali, como é que era num primeiro momento, que se usava barro e sangue de gado, sangue de animal, para poder dar a liga. Enfim, a gente comentou sobre o óleo de baleias, aí ela falou que alguns historiadores comentam que mais é no Nordeste, que aqui não se usa tanto, enfim. Eu comentei até que em Rio Pardo dizem que foi feito com óleo de baleia, e fica essa questão, aí uma hora a gente detalha mais com o pessoal que tem se aprofundado nessas pesquisas. E entre os vários ambientes, são quartos utilizados pela família, se chega então a uma sala onde Bento Gonçalves se reuniria com pessoas das suas relações, e para chegar nessa sala se tem 3 degraus, e a Dona Ivani comentou que ela, quando viu aquilo, achou assim, mas por que tem esses 3 degraus? Ou seja, 3 degraus, e a sala está num patamar um pouquinho mais acima, ou seja, 3 degraus acima em relação ao corredor. Ela achou estranho, porque não fez o mesmo nível, mas isso tinha a ver com a participação de Bento Gonçalves e outros na maçonaria. E aí, pelo que ela viu, pesquisou, falou com outras pessoas que visitam, com outros contatos, que a pessoa tem que subir esses 3 degraus que representariam liberdade, igualdade e humanidade. Mas segundo que são os lemas depois da Revolução Farroupilha, e estão na bandeira do Rio Grande do Sul. Mas na realidade, segundo a maçonaria, tudo que se faz tem que se começar com o lado esquerdo, então tem que subir o degrau com o pé esquerdo, porque o lado esquerdo seria o lado do coração, o lado da inspiração, enfim, é uma história. E nós subimos então com o pé esquerdo, depois direito, depois esquerdo, para chegar em mais esse belíssimo ambiente. Isso aqui é uma homenagem à maçonaria também. Isso aí quer dizer, a maçonaria está no Brasil. A estrela com 8 pontas é a estrela da sabedoria do rei Salomão, que era um homem muito sábio. E esse losango, tem na bandeira brasileira. Eu acho lindo isso aqui. Eu digo nós, porque eu estava fazendo a visita aí, filmando e tudo, prestando atenção, né, no que a Dona Ivani falava, e alguma coisa aí eu
eu gravei também, mas também estavam acompanhando essa visita comigo, chegaram no mesmo horário aí, como disse, chegou mais pessoas depois. Tinha um casal, o Giovanni e a Letícia, que são lá de 2 irmãos. Ele disse que trabalha no Polo, a gente se apresentou um pouco, e ela é professora, só isso que eu falei rapidamente. Depois eu fiz umas imagens dessas, eles acompanharam um pouco, depois se despediram, né? E aí eu comentei e eles disseram assim: eu vi o vídeo antigo de Destinos do Sul. Eles tinham visto quando eu falei que eu tenho um canal no YouTube, Destinos do Sul. E aí eles disseram que já tinham visto o material aí, provavelmente pesquisando, querendo ver. E aí foi bem interessante, aproveitar, mandar um abraço para eles aí, que legal a gente encontrar pessoas que conhecem aí o Destino do Sul, já acompanharam, já viram, talvez estimulados por um conteúdo nosso, tenham vindo conhecer esse lugar incrível. Como te disse aí, a dona Ivani explica um pouco mais, ela vai falando um pouquinho, eu peguei aí das explicações dela também. Realmente um lugar especial, incrível, repleto de história, que diz muito sobre a história aqui do Rio Grande do Sul. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo com os teus amigos, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos juntos?